Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo momento, em todo tempo. E Ele preparou esse encontro aí conosco, nessa live abençoada de terça-feira com todos os irmãos. Amém? Quero cumprimentar todos, a família de Deus, com a paz do Senhor, nessa mesa que é preparada para os filhos de Deus, Vamos juntos aí nessa caminhada de 30, 35 minutos. Vamos fazer esse estudo, essa live de entendimento, buscando compreender a palavra do Senhor. Amém? E é assim, nós vamos tocando aqui um pouquinho com esses latidos aí de cachorro, mas até que... Desculpa. Mas até que o Senhor nos proporcione algo melhor, Nós vamos continuar aqui nesse encontro, no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma passagem da Bíblia bastante conhecida, bastante conhecida, bastante oportuna também para os nossos dias, que é a passagem de João 11, onde que nós vamos aprender ali sobre um pouquinho da história de Lázaro. Não vou entrar muito em detalhes da história de Lázaro, mas vou falar o posicionamento de Jesus quanto à ocasião, quanto tudo que aconteceu ali. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças, te damos louvores, Senhor, e nós te engrandecemos, Pai, pelo que tu és. Nós te bendizemos, Pai, e queremos te agradecer, Pai, pelas virtudes compartilhadas, derramadas, partilhadas entre seus filhos. E até aqui, Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor está cumprindo, Pai, em cada um de nós a Tua vocação, aquilo, Pai, que é o nosso propósito, e nós queremos alcançar, Pai, o desejo do Senhor aqui na terra. Meu Pai, no nome de Jesus, Pai, venha nos transformar, venha, meu Pai, potencializar cada vida que partilha dessa mesa, no nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler João 11, juntamente com os irmãos. Essa live vai ficar gravada aí, Nós vamos também depois colocar no YouTube para que outros irmãos também possam ver. João 11 fala assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos cujo irmão Lázaro estava enfermo. Aí narra aqui a história que mandaram chamar Jesus para falar que Lázaro estava enfermo, E lá no 15, algo que chama bastante atenção e algo que eu vou compartilhar com os irmãos aqui. Amém? Fala assim: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas nós vamos lá ter com ele. Então Jesus está falando assim: ainda bem que eu não estava lá quando Lázaro ficou enfermo, quando todo mundo lá ficou chorando, Graças a Deus ele não estava lá. Ele está dizendo aqui: ainda bem que eu não estava lá, E é justamente que eu quero basear hoje o estudo, Basear o nosso discipulado, essa live hoje para os irmãos. E eu quero trazer o tema: Jesus pode, o Senhor pode ser até acessível nas nossas vidas. Ele é acessível, mas a gente não pode entender que ele seja disponível, Eu vou explicar isso melhor, porque às vezes nós pensamos que o Senhor ele está disponível lá para as nossas horas, disponível para fazer o que nós queremos que ele bem faça na nossa vida. E o Senhor não está disponível, ele é acessível, mas não disponível. Então, às vezes a pessoa pensa assim: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou buscar N formas, e ele acha que o Senhor está disponível para ele. Não, o Senhor está acessível, ele está pronto
para nos abençoar, para nos ajudar, mas não é no nosso tempo, e sim no tempo dele. Glórias a Deus. E tem gente que confunde, de certa forma, confunde amar com gostar muito. Amém? Então, Deus, ele não gosta muito de nós, ele nos ama. Amém? Então, tem gente que confunde esses sentimentos, né? Amar com gostar muito. E eu vou explicar isso melhor. Quando a nossa noção de amar, a nossa noção de amar, o nosso sentimento de amar pode ficar comprometido diante de um gostar muito. E eu vou explicar. Às vezes alguém pode falar assim, eu gosto muito de você, né? Alguém gosta muito de alguém, mas de repente, do nada, surge uma coisa de que ela não goste nesse alguém. Amém? E aí surge o quê? Um desapontamento. Amém? Surge um desapontamento. E se esse desapontamento, não gostei do que fulano fez comigo, se esse desapontamento, se esse não gostar, ele for muito grave, a noção dela de amor certamente vai ficar comprometida. Glórias a Deus. Certamente vai ficar comprometida. Então, às vezes, a pessoa magoa a outra, então ela fala assim, puxa vida, olha, me magoou muito. E, às vezes, esse magoar muito pode ficar tão comprometido que compromete a noção de amor. Então, Deus, ele nos ama, independente se aquilo que nós fizermos, se aquilo que nós... as coisas erradas, não importa, ele nos ama. Deus não gosta muito de nós. Eu vou explicar isso melhor no sentido de Jesus. Ele estava lá, ele já estava lá em espírito, ele sabia o que estava acontecendo com Lázaro e ele amava Lázaro. Ele não gostava muito de Lázaro, ele amava Lázaro. E às vezes esse amor do Senhor em Lázaro ou em nós não é da forma como a gente pensa, no sentido de disponibilidade, mas no sentido de acessibilidade. O Senhor, ele é acesso, eu sou acesso a Deus, mas ele age na minha vida não de acordo com a disponibilidade dele, mas de acordo com a acessibilidade dele que ele tem na minha vida. Presta bem atenção nisso. Às vezes a gente confunde assim, Deus, ele me ama. Então ele está pronto para abençoar o que eu faço. E não é isso. Deus não está pronto para nos abençoar naquilo que eu faço. Deus já nos fez abençoados e agora nós vamos cumprir um propósito dele. Glória a Deus, o seu propósito. Então Deus, ele nos ama e Deus nos conhece. Então ninguém precisa dizer... para Deus a respeito do coração do homem. Ninguém precisa falar, Lázaro, aquele que tu amas. Senhor, é Lázaro, não esquece. É aquele que tu amas, sério. É como se Jesus tivesse uma crise ali, de um lapso de memória, de alguém ter que lembrar a ele que ele ama Lázaro. Então não precisa de ninguém lembrar o Senhor a respeito desse amor. Ele nos ama, glórias a Deus. Então Deus sabe exatamente aqui na Bíblia, Deus sabe exatamente com quem ele está lidando. Deus sabe. E quando ele nos aperta com alguma coisa, é porque ele já sabe exatamente onde você pode chegar. Deus já sabe exatamente onde você pode chegar. Então não fique preocupado se a morte está chegando como chegou para Lázaro. Não fique preocupado se uma enfermidade está deixando você com medo. Não fique preocupado se as portas estão fechando, se tudo está dando errado. Deus está apertando você, ele nos aperta, porque ele já sabe o final disso tudo. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Então, quando ele nos aperta, é porque ele já sabe exatamente. E aí ele vai falando aqui em João 11. Então, presta bem atenção. Você, o que você deve fazer? Permaneça obediente. Há riscos na desobediência e você não está, como que eu posso dizer? Você não está aqui para desobedecer. Então há riscos na desobediência, mas também há virtudes na obediência de Deus. Há virtudes na obediência. Então por isso eu peço, não desanime e nem retroceda. Não fique como Marta,
Se o Senhor tivesse aqui, agora acabou a minha esperança. Se o Senhor tivesse aqui, agora já morreu. Nem adianta Jesus passar por aqui. Nem adianta o Senhor entrar com providência nessa situação, porque já morreu. Já fede. Já passou o tempo. Acabou. Isso é ressuscitar defunto. Não larga de mão. O Senhor vai ressuscitar naquele grande dia. Agora não. Agora, naquele grande dia, eu até entendo a ressurreição. Mas agora não precisa. Agora nem adianta Jesus passar por aqui. Então, o que o Senhor está explicando para a gente? O Senhor não quer que nós fiquemos atrelados a uma mera ressurreição de expectativas, como Marta estava querendo. Marta queria que Jesus ressuscitasse Lázaro para cumprir uma expectativa de não perder o irmão. E Deus não estava querendo ressuscitar Lázaro para atender à expectativa de Marta. Não, o Senhor estava querendo que não só Lázaro, mas como todos ali em volta, ressuscitasse numa transformação de entendimento, que essa ressurreição não é para Lázaro, para a morte, é para a vida. Essa transformação para uma salvação de desculpa, uma salvação de percepção, porque na verdade, presta bem atenção, nós somos salvos não para ir para o céu. Não é isso que o Senhor está nos ensinando. Nós somos salvos da nossa maneira esdrúxula, rodeada de presunção, de que eu sou salvo para ir para o céu. Não, eu sou salvo das minhas expectativas. Então o Senhor queria fazer com que Marta fosse salva de suas expectativas da ressurreição de Lázaro e entendesse o propósito da ressurreição. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Então vamos lá, mais adiante. Então a tristeza de Deus, presta atenção, eu vou falar um pouquinho disso. Que a tristeza de Deus aqui, quando ele percebe a situação, não é um desapontamento como foi falado. Eu não gostei. Não. É um desapontamento como ele ama. Ele ama. Então, Deus não está desapontado, o Senhor não está desapontado com o pensamento, o jeito de pensar de Marta. Então, a tristeza de Deus não é um desapontamento de eu não gostei, mas a tristeza de Deus é como a dor de um pai em saber onde o filho podia chegar, mas por ignorância e soberba do filho, né, ele se recusou a chegar. Então não adianta você ter uma vida com Deus, de ir todo dia na igreja, de você orar a Deus, de você buscar a Deus, se você ainda é cercado ou rodeado, enxertado, entulhado de expectativas. Deus fica triste, mas não uma tristeza de, eu não gostei porque você quebrou a cara. Não, mas é uma tristeza de um pai, de saber que o filho poderia ter ido mais longe e ele não foi. Como nós ficamos com o nosso filho. Pô, filho, puxa vida, eu sabia, você podia ir. Mas amém, você conhece o filho. Deus te conhece. Amém? E o nosso esforço aqui é para conhecer o Pai da forma como Ele nos conhece. Esse é o nosso esforço. Glórias a Deus. Amém? O nosso esforço não é para devoção. O nosso esforço não é para devotar a Deus. O nosso esforço é para conhecê-lo da forma como Ele me conhece. A alegria de Deus não está na devoção. A alegria de Deus está vou redundar, está em desfrutar o fruto dele. Glórias a Deus. A alegria de Deus está nisso. De desfrutar, de conhecer o que, pastor? As suas virtudes no filho. Então, a alegria de Deus está em ver o filho potencializando as suas virtudes e não embajulando o seu poder e glória. Deus não quer bajuladores do seu poder. Nossa, Deus, tu é poderoso, não. Muitas pessoas morrem sabendo que Deus é Deus. Poucas pessoas morrem sabendo quem é o Pai. Glórias a Deus. Amém? Então vamos lá. Às vezes você está diante, eu vou ater no assunto novamente, às vezes você está até diante de um problema. Você encontra o problema, como Marta encontrou o problema da morte de Lázaro,
Às vezes você encontra um problema e você pode até achar que esse problema pode combinar com você, tem tudo a ver com você, você pode resolver. Ele pode até combinar naquilo que você pode fazer com ele. Mas ele, na verdade, quando Deus te apresenta um problema, ele vai combinar na sua vocação. É naquilo que você pode, porque o pai conhece o filho. Ele conhece que você pode lidar com esse problema. Glórias a Deus. Então Deus sabe que você pode lidar com esse problema. Por isso, encare o problema. Não recue, não retroceda, obedeça. Encare o problema. Tá tudo bem. Pastor, você não está entendendo. Isso aqui é terrível. Terrível. Eu vou buscar ajuda. E Jesus está falando assim, graças a Deus eu não estava aí. Aqui no verso 15 está falando, graças a Deus, ainda bem, folgo por amor de vós que eu não estava aí. Porque Deus quer que você, como filho, eu como filho, desenvolvamos a nossa autoridade de filho. Porque Ele sabe, Ele conhece o filho. Nós somos feitos, nós somos gerados das entranhas do nosso Pai. Glórias a Deus. Então Ele nos conhece. Não adianta criar a chegar a Deus. Presta bem atenção nisso e deixa o Espírito Santo revelar no seu coração. Quando Ele fala, achegai-vos a mim, Ele não está falando de um endereçamento. Ele não está falando de uma certa congregação. Ele não está falando que se você vir andar mais uns quilômetros, você vai chegar. Não. O achegai-vos a mim, Ele está se referindo à transformação no entendimento de uma construção de uma identidade única de pai e filho, de modo que quem vê o filho, vê o pai. Então, se você quiser ser um reflexo de Deus, se você falar assim, pastor, eu gostaria de ser um reflexo de Deus. O reflexo de Deus não está nas vezes que você ora e o morto é ressuscitado. O reflexo de Deus não está nas vezes quando você ora e o milagre acontece. Quando você aponta o cajado e o mar se abre. O reflexo de Deus está em transmitir as virtudes dele. E qual é, pastor? Quais são as virtudes de Deus? Amor, graça e comunhão. Amém? É quando você ama até aquele que é capaz de esbufetear seu rosto. É quando você divide o último pedaço de pão com aquele que um dia tirou a comida da sua boca. Amém? Então o amor de Deus está na comunhão, está na relação. Então achegai-vos aí está no sentido de ser como Ele é. Não de transferir o seu poder, mas de transmitir as suas virtudes. De modo que quando você transmite as virtudes de Deus, você continua como? Cheio. Amém? Glórias a Deus. Amém? Aleluia. Vamos lá, continuando na palavra. Então, o problema não precisa combinar com você. Não. Ele precisa combinar com a sua vocação. Então, se chegou perto de você esse problema, se veio, não importa a situação. Não importa. Encare. Pastor, é difícil, mas tem que ser. Mas o pai conhece o filho e ele falou que eu sou dotado das virtudes do pai. Então, se eu sou dotado das virtudes dele, encare. Glórias a Deus, encare. Vai lá, vai com sua vocação. É propósito de Deus você encarar. É propósito de Deus você enfrentar. Vai dizer que humanamente estava bom para Davi enfrentar Golias. Humanamente, coitado, um sopro. Davi já era. Mas Davi falou assim, é minha vocação, é meu propósito, e se Deus botou na minha frente, é porque Ele já garantiu o resultado. Aleluia! Deus já garantiu o resultado. Se você for olhar lá em Atos 27, lá no final de Atos 27 vai falar assim, e assim foi que eles venceram. Não quer saber como que foi o início de tudo, só sei dizer de uma coisa, Deus já garantiu o resultado dessa jornada.
Então não se acovarde. Quem se acovarda é covarde mesmo. Se é covarde, ele... Amém? Quem se acovarda não é filho de Deus. Porque filhos do Senhor não se acovardam. Filho do Senhor encara, porque ele sabe que aquilo é propósito. Ele sabe que aquilo ali é a vocação dele. Aleluia! Então, presta atenção. Deus, ele não quer ser aplaudido como uma árvore que é carregada de frutos. O objetivo de Deus não é ser aplaudido como uma árvore que é carregada de frutos. Não. Deus quer ser experimentado. Aqui na palavra, Deus quer ser experimentado. Deus quer ser vivenciado como alguém que alimentou, como alguém que se alimentou dos seus frutos. Então o Senhor não quer ser aplaudido. Nossa, essa árvore é carregada de frutos. Parabéns. Deus, o Senhor é maravilhoso, olha. Deus não. Deus quer que alguém tenha a ousadia de encarar o seu propósito e vocação e comer de suas virtudes e comer dos seus frutos para ele dar continuidade e potencializar outras vidas que virão após ele. Glórias a Deus. Sabe o que é isso? Isso é ousadia. Isso é propósito. Isso é caráter de quem é filho. Isso é caráter de quem encara, não de quem recua, não de quem fica olhando as circunstâncias e fica com medo, mas aquele que olha para o problema, ele fala, esse problema aí não é nada, porque o Senhor me dotou de suas virtudes para vencer. Assim que Deus quer. Então, eu comecei falando que Deus é Deus acessível, mas ele não é disponível. Então, na tentativa de ser disponível, às vezes, você quer ser disponível para todo mundo. Às vezes, você quer agradar todo mundo. Você quer ser disponível, na tentativa de ser disponível para todo mundo, você pode acabar ficando inacessível. Porque você, às vezes, quer agradar todo mundo e do seu jeito, da sua maneira. Não. Jesus, ele era acessível, mas não era disponível. Então não é no tempo delas, é no tempo do Senhor. Então não pega assim, tem 10 pessoas para você atender, sai atendendo é tudo. Não, calma, tá? Você é uma pessoa acessível, o Senhor é acessível, seja acessível a todos. Atenda a todos na medida do possível, senão você vai acabar sendo inacessível. Às vezes você quer agradar pai, mãe, filho, filha, quer agradar, vai lá, faz tudo, mas chega um tempo que você se esgota e você acaba sendo como? Inacessível. Então seja 100% acessível, mas não é ser 100% disponível. Acalma, controle-se, tenha tempo para tudo, tenha tempo para buscar Deus, tenha tempo para tudo, e o Senhor vai te honrar no momento que ele acha que ele deve te honrar. Então Deus, ele não nos atende por demanda, não. Ele também não atende por demanda, por mais grave que seja o problema. Então desencana. Deus, não adianta você chegar diante de Deus e falar, Deus, é o seguinte, o Lázaro está morrendo. Deus, é o seguinte, pelo amor de Deus, o meu problema, se o senhor não entrar com providência agora, já era. Entra agora. Aí a pessoa, sabe o que ela faz? Ela faz campanha, ela jejua, ela dizima o maior valor, ela faz e ela entra no propósito aí, passa até mal, emagrece aí 15 quilos, sério mesmo. Porque ela pensa que Deus vai atender por demanda. É como se fosse a policlínica. Não tem a policlínica? Tem a faixa etária de atendimento, verde, amarelo, como que é? Verde, amarelo e vermelho. Amém? Então, a situação verde, o que é a situação verde? Deus, abre uma porta de emprego para mim, eu já estou com um. Se o senhor puder abrir uma porta de emprego para mim e tal. Aí alguém chegou com o Lázaro que está morrendo. Deus, é o seguinte, aquele que tu amas, o meu marido. Senhor, é aquele, Senhor. É o meu irmão. Senhor, é aquele... Não, peraí. O verde, fica de lado. Eu vou atender o grave. É como se Deus fosse um médico que atendesse por demanda. Deus não atende por demanda. Nada pode constranger o Senhor. Nada foge do seu controle. Amém? Aleluia. Por quê? Porque nós não temos uma relação com Deus na base de troca.
Não é porque um irmão fez uma campanha maior, outro fez menor, que Deus atendeu o que fez maior. Porque não é uma relação de troca. É uma relação de quê? De família. É uma relação de pai e filho. É uma relação de quem entendeu as suas virtudes e não de quem procurou saber mais do seu poder. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então Deus não quer atender ninguém por demanda. Deus não vai levar em conta a gravidade do problema. Né? Ah, Senhor, veja aí Lázaro. Não, Deus vai levar em conta, sabe o quê? A sua fidelidade. E Ele vai agir da melhor forma que Ele tem que agir. E não de acordo com o que você pensa. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Amém? É no tempo do Senhor. Deus nunca vai agir a partir de sua expectativa. Deus nunca vai agir a partir de sua demanda. Não. Ele pode ser, o Senhor, como eu falei aqui, o Senhor é acessível, mas Ele não é disponível. Ele vai operar naquilo que é o melhor para você. Escute bem. Deus vai operar naquilo que é o melhor para você. E às vezes o melhor não é... Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. No nome de Jesus. O melhor de Deus nem sempre é o seu melhor. Às vezes o melhor de Deus é deixar Lázaro ficar doente por mais tempo. Amém? Aqui, ó. E folgo por amor de vós que eu não estivesse lá. Deus sabia de tudo. O Senhor sabia. Às vezes o Senhor quer deixar Lázaro ficar morto 4 dias. Não é 2 dias, não é 1 dia, 2 dias, é 4 dias. Passar mais tempo. Para depois ele entrar com a providência. E você está achando que Deus vai entrar com providência na enfermidade. Não. Deus está entrando com providência é quando o problema fica pior. Não é como Ezequiel imaginava. Ezequiel imaginava que o vale de ossos estava seco. Aí Deus leva Ezequiel lá no vale de ossos secos e ele observa que o vale não estava seco. O vale estava como? Sequíssimo. Glória a Deus. Amém. Então por quê, pastor? Porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Deus não vai entrar com providência porque a sua demanda é pior do que a do seu irmão. Deus vai agir naquilo que é o melhor para a sua vida. E às vezes o melhor para a sua vida vai arrancar lágrimas e não sorrisos. Amém? Glória a Deus. Amém. Às vezes o melhor de Deus está nas lágrimas e não no sorriso. E às vezes você vai frustrar, porque você fala assim, olha, eu gostava muito, mas você agora ficou desapontado com o agir de Deus. Porque você criava uma expectativa que por ser amigo de Jesus, Jesus é o teu amigo, é aquele que tu amas, é o teu amigo. Achava que Deus atendia por demanda. E ele está falando, não é por demanda. Eu atendo por fidelidade naquilo que é melhor para você. Amém? Eu estou terminando, presta atenção. Então, Deus não vai nos atender por ameaça. É aquele que tu amas. Se o Senhor não fizer, saio hoje da igreja. Se o Senhor não fizer hoje, Senhor. Deus não atende ninguém por ameaça. Amém? É o seguinte, é o pastor, é a pastora, é o bispo, é o padre. Não importa. É aquele que ora 24 horas. Deus não atende ninguém por ameaça. Glórias a Deus. E ele fala assim, ainda bem, né, que eu não estou lá. E a pessoa fala assim, diante de uma situação, ainda bem que Jesus está comigo. Eu estou com ele, ainda bem não aconteceu nada de mal. Jesus protegeu, Jesus me protegeu. Ainda bem que o Senhor está comigo. E Jesus está falando assim, ainda bem que eu não estou aí. Ainda bem que eu não estou aí. Porque ou você é não. Ou você é em Deus, em Jesus, ou a gente está achando que está com. Porque estar com Deus é diferente de estar em Deus. Você tem que estar em Deus. Porque aí o que acontece na tua vida, seja bom, seja ruim, não importa. Deus atendeu com tudo que ele tinha que atender porque ele é fiel aos seus princípios. Deus não quebra os seus princípios. Glória a Deus.
Amém? Agora, porque Deus não está agindo na urgência, agora, porque Deus não está agindo na sua urgência, não significa que Ele não está agindo na sua vida. Sabe por quê? Deus vai agir na sua vida, não é na sua urgência, mas Deus vai agir na sua vida de acordo com o propósito que Ele tem na sua vida. Glórias a Deus. É o propósito. Por isso que não dá tempo para murmurar, não dá tempo para falar que minha vida está ruim, não dá tempo para falar que minha mulher não é a mulher dos meus sonhos, que meu marido não é o marido que eu gostaria, que meu pai é um zero à esquerda, que minha mãe é terrível também, que meu filho não é igual ao filho do João, do Pedro. Falar do João, ele está aí, né? Pai do Senhor, João. Não é igual do João, que meu isso, meu aquilo, não tem tempo. Porque eu estou vocacionado, eu tenho um propósito, eu vou cumprir esse propósito. E Deus está agindo com seu propósito na minha vida. Glórias a Deus. Amém? Então eu finalizo dizendo para você, não tente despertar a atenção de Deus, chamando Deus, porque Ele não atende por demanda, e não é porque Lázaro está doente, não é porque Lázaro está morrendo, que vai morrer, que o Senhor, olha, é agora, é coisa de vida ou morte, o Senhor precisa estar junto. Não. Deus vai atender você, atender a mim, de acordo com a fidelidade dEle, de acordo com os princípios inquebráveis dEle. Amém? Termino com isso. Deus se alegra, não é em ver você lendo a Bíblia. Isso é bom. Deus se alegra, não é em você indo para a igreja. Isso é bom. Deus se alegra, não é em ver você fazendo campanhas. Isso é bom. Mas a maior alegria de Deus é quando Ele vê um filho desenvolvendo as virtudes dele, que Ele tem para fazer na vida de um homem, no coração de um homem. Quando Ele vê um filho que não está desesperado, como Marta. Quando Ele vê um filho que realmente o conhece pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Nós não buscamos a Deus pelo que Ele pode fazer. Nós buscamos a Deus pelo que Ele é em mim, pelo que Ele é em você. Amém? Glórias a Deus. Amém, aleluia. Na próxima terça vamos estar aqui de novo. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja na tua vida. Todos nós dizemos amém. Paz do Senhor, irmã Nazaré, irmã Kétia, o João que entrou aí, né? Deus abençoe, né? Graças a Deus. A minha mãe também entrou, a Rosângela entrou, o Bruno, né, um amigo meu, pessoal. Deus abençoe todos vocês, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, até mais, até a próxima. Vai ficar gravado, depois você compartilha aí. Deus abençoe, Pai do Senhor.